Bom, gente, a partir de agora a gravação está sendo gravada, né? Então a gente vai, primeiramente, boa tarde. A gente vai dar início ao workshop da Alisai, como eu falei para vocês. E todo esse evento ele foi bem pensado e bem organizado por todos os colaboradores da diretoria, os quais estão aparecendo aí na tela de vocês, tá? E professora Vanessa, Givanilson, Daniela Barbosa, Rebeca Torres, Aura Nunes, Maria Lara, Matheus Silva e eu. Então, para quem não me conhece, novamente explicando, meu nome é João Augusto, eu sou estudante de enfermagem do atual sétimo módulo da SAIS Unita e também sou membro da diretoria da LESAI, tá? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa SAI, que é de total importância para a nossa assistência, onde a gente vai ajudar aquele cliente mediante as suas teorias, mediante as suas ações, as quais a gente vai assistir aquele cliente como um ser único e mediante sua necessidade, seja psíquica, seja social e assim sucessivamente. Então, para esse primeiro workshop, a gente traz para vocês a professora Vanessa Juvino, que ela vai ser mestre em saúde da criança e do adolescente, docente da SAIS Unita e também coordenadora da Alisai, como eu falei anteriormente. E também a gente conta com a presença do professor Diego Oliveira, que ele é doutorando em enfermagem pela UFPE e docente da SAIS Unita, sendo também um dos professores colaboradores dessa LISAI, da Liga Acadêmica de Assistência à Enfermagem, tá? Então, peço que a partir de agora todo mundo coloque seu nome e presente para que a gente possa estar controlando essa questão da presença aqui. Então, durante todas as apresentações, eu vou estar, em alguns momentos, eu vou estar fazendo para que vocês coloquem o nome de vocês aqui, tá bom? Então, agora de início, eu vou chamar para vocês, a partir que vocês colocarem, vou chamar para vocês a professora Vanessa, que vai entrar, vai abrir essa palestra ou esse workshop para a gente, tá bom? Então, professora Vanessa. Oi, boa tarde, gente. Que coisa mais linda, né? Sala lotada. Obrigada, João. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra, né, a gente poder fazer um workshop, né? E é uma honra muito grande, primeiro, pela grande parceria que nós temos com os nossos estudantes, né? Porque a Liga ela é um movimento estudantil e a gente não pode deixar de esquecer disso nunca, né? Parabenizar a diretoria pelo empenho, né? Esse evento foi pensado com muito carinho, minha gente, e ele, digamos assim, ele foi gestado, esse evento, né? Ele foi pensado há um tempo atrás, já vem um tempo que a gente vem discutindo, certo? Amadurecendo, cuidando dele com o maior carinho, para que nesse momento agora a gente culmine com esse momento tão gostoso que vai ser aí a nossa tarde. Outra coisa super legal que vamos ter hoje, né, é a participação aí do meu colega e praticamente meu irmão do coração, né, que é o professor Diego, né. Então, assim, a minha gratidão por você ter aceito esse momento, né, de partilha aqui, certo? E gratidão a todos os participantes deste evento, né, e aos membros da LISAI, e principalmente aos diretores atuais da LISAI, né, meu carinho imenso e minha gratidão. Já posso falar, João? Já posso começar a apresentação? Por mim, sim, professora. Bom, a professora Vanessa ela vai trazer para a gente a SAI como ferramenta do protagonismo do profissional. Então, a partir de agora, fiquem com a professora Vanessa. Bom, minha gente, né? Então vamos lá. Vamos falar da SAI essa tarde, mas vamos falar da SAI num outro olhar, tá certo? Vamos trazer ela como uma ferramenta para esse protagonismo. Exatamente nesse momento que, depois de muito tempo, conseguimos maior reconhecimento, né, diante da sociedade, né, somos percebidos, e não só somos percebidos pelos outros, mas também nos percebemos como protagonistas aí no setor da saúde, tá certo? Então, seja no SUS ou no privado, a enfermagem vem se destacando de forma muito gratificante, né? E aí a gente precisa continuar levando isso, tá certo? Então,
Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Trazendo isso para esse protagonismo profissional. Pode passar, João. Pode passar. Bom, mas antes da gente falar dessa questão do nosso protagonismo todo, a gente precisa resgatar algumas coisas, né? Afinal de contas, daqui a pouco o Diego vai estar falando sobre a questão do consultório de enfermagem. Então, vamos, esse consultório, esse empreendedorismo, né? É muito importante isso para a gente, tá? Então, mas antes, vamos resgatar, né? A gente tem uma lei do exercício profissional, certo? Essa lei do exercício profissional, ela diz que o enfermeiro, ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, ou seja, só quem pode fazer é o enfermeiro, tá? Dentro da equipe, daquela equipe de enfermagem, só quem pode fazer é o enfermeiro, que é a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Então, por aí, só pela essa lei, a gente já sabe que nós podemos, sim, participar da consulta de enfermagem, fazer essa consulta, né, e executar a prescrição desse cuidado. Então, entenda que quando a gente fala de prescrição, eu acho que alguém projetou alguma coisa. Quando a gente fala dessa prescrição de cuidado, né, a gente precisa lembrar que prescrição de cuidado é algo privativo do enfermeiro de nível superior, tá bom? João, eu peço para que você novamente faça a apresentação, porque alguém mexeu e caiu a apresentação, tá? Então, quando a gente... Obrigada, meu amor. Então, quando a gente está pensando, então a gente precisa entender a importância desse profissional. Então, quem prescreve cuidado de enfermagem é somente o enfermeiro. Então, outro profissional não pode prescrever cuidados de enfermagem, né? Então, a gente estava na lei do exercício profissional, pode passar, viu, João? Na lei do exercício profissional, essa lei do exercício profissional, no ano seguinte, teve um decreto, né, onde ele reviu algumas coisas da nossa profissão, mas manteve-se, e aí é importante que a gente frise isso, né, manteve-se ali no artigo 8º, né, ao enfermeiro incumbe, novamente, privativamente, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem. Então, isso só está reforçando o que a nossa lei do exercício profissional já tinha dito, certo? E aí vem o decreto e reforça novamente a importância desse profissional. Então, se ele é tão importante assim, por que às vezes as pessoas ainda não nos percebem? Por que mesmo no meio de uma pandemia, a gente ainda não é visto? Né? Então, eu começo trazendo um pouco dessa reflexão para que a gente possa pensar aqui na tarde, aonde é que está esse processo que eu possa estar melhorando isso, e qual a contribuição pessoal que eu, Vanessa, né, ou que vocês têm com relação à profissão de enfermagem, tá? Pode passar, João. E aí, nesse contexto, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre, primeiro, vamos diferenciar essa situação. Primeiro eu tenho sistematização da assistência de enfermagem e eu tenho processo de enfermagem. Então, sistematizar a assistência de enfermagem é quando eu faço gerenciamento, né, total para que a assistência de enfermagem aconteça. Então, quando eu consigo fazer que o processo de enfermagem, ele aconteça nas 5 etapas, não é em 1, em 2 ou 3, não é nas 5 etapas, eu posso dizer que eu estou conseguindo fazer sistematização da assistência de enfermagem. Então, para fazer sistematização da assistência de enfermagem, eu preciso gerenciar o humano, quantas pessoas eu vou precisar. E se eu estou numa ótica de um consultório, será que eu sozinho vou conseguir gerenciar? Né? Dependendo do que vocês vão escolher na vida para fazer, certo? No seu lado empreendedor, que eu acho isso fantástico, né? Vocês realmente vão ter que observar. Você sozinho vai conseguir, você vai precisar de um grupo,
Bom, aí é você que vai fazer os seus estudos e vai pensar. Quando eu estou falando de sistematizar a assistência de enfermagem, eu vou além, eu vou pensar nos recursos humanos, recursos materiais, o que eu vou precisar de recurso material, né, de equipamento, né, ambiente, como é que esse ambiente vai se apresentar. Então, até esse momento, eu não falei nada ainda de processo de enfermagem, mas sim de situações que vão colaborar para a execução desse processo de enfermagem. Quando eu saio aí da sistematização da assistência de enfermagem e vou para o meu foco, por isso que a bolinha é um pouquinho menor, eu vou para o meu foco do processo de enfermagem, aí sim eu estou falando da assistência direta ao paciente, ao usuário, mas principalmente ao cliente, né? Porque quando a gente está trabalhando muito nessa ótica do empreendedorismo, a gente precisa ter um olhar, né, diante dessa situação. Então, o processo de enfermagem vai ser exatamente aquele momento onde a gente vai trabalhar as coletas de dados, o planejamento. Então, o processo de enfermagem para a ocorrência pode mudar, viu, João? Para ele poder acontecer, ele tem uma resolução do próprio COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, né, que estabelece para a gente e que nos dá alguns nortes para que a gente execute esse processo de enfermagem no nosso dia a dia prático, tá? Então, existiu anteriormente uma resolução, essa resolução foi revogada porque essa resolução era motivo para muitos questionamentos, dúvidas, né, algumas situações que ficavam dúbias, e aí você não sabia muito bem como conduzir, ela cai, e aí vem a 358 de 2009, né, aonde ela diz no seu artigo 1º que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, sejam eles, e aí a gente precisa ter bastante atenção, públicos ou privados. E aí, quando chama a atenção do público ou privado, porque a gente, às vezes, fica imaginando que a sistematização da assistência de enfermagem, o processo, no caso, né, mas propriamente dito, aqui na nossa discussão, ele acontece muito no serviço público, e às vezes no nível privado, mas no nível mais hospitalar, né? Então, já estou chamando a atenção para vocês. Aqui, segundo a resolução, é em todo lugar que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, independente de onde você atue, você está enquanto enfermeiro, você vai executar o processo de enfermagem. Pode passar, tá, João? E aí, né, essa mesma resolução, e é uma resolução que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, não só porque dela depende toda a nossa vida prática, mas também para aqueles que são concurseiros aqui, né, os futuros concurseiros, candidatos às vagas de residência, é uma resolução que cai muito em concursos e programas de residência nas suas provas e seleções, tá bom? Então, já no seu artigo 2º, o que a resolução ela fala? Ela fala que o processo de enfermagem, ele organiza-se em 5 etapas, como eu já comecei adiantando, né, só não falei ainda delas, mas ele se organiza em 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes, e o mais fantásticos, recorrentes. Pode passar, João. Então, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. E aí eu tentei trazer uma imagem que tentasse representar um pouquinho desse processo e do que a resolução lá, ela fala. Então, a gente começa aí no centro, onde tem HE, onde a gente pode saber que aí é o histórico de enfermagem. E o que é o histórico de enfermagem? O histórico de enfermagem é a nossa coleta de dados, né? Que eu sempre falo, minha gente, o quanto é importante essa coleta de dados, o quanto é importante conteúdos como de semiologia, para que você possa dar sequência, né, aí nesse cuidado, tá bom? Então, o histórico de enfermagem, né, e aí resgatando historicamente também, ele recebe esse nome aqui no Brasil, em todos, se vocês forem olhar nas outras literaturas, aparece muito como coleta de dados, né, mas aqui no Brasil, a hegemonia médica sempre foi muito forte, né, então, quando
nas universidades, começou a se perceber que a enfermagem fazia coleta de dados. Nós tivemos um problema imenso com os nossos colegas, que eu não vou citar aqui, mas vocês já sabem. Então, eles quiseram meio que atrapalhar esse processo, certo? E aí, brilhantemente, né, colocada no histórico de enfermagem, mas não é nada mais, nada menos que a coleta de dados. E o interessante é que essa resolução já vem reconhecendo isso, ela coloca lá coleta de dados ou histórico de enfermagem, porque por muitos anos, né, as pessoas que são formadas há mais tempo se formaram com essa nomenclatura de histórico de enfermagem, tá? É a nossa coleta de dados, né, da família, do indivíduo, família ou coletividade. E aí é o fantástico, porque a gente, enfermeiro, ele pode trabalhar com uma gama de potencialidades imensa. Quando eu estou me retratando aqui apenas um indivíduo, né, então eu peguei esse indivíduo e aí eu vou usar isso como exemplo, eu tenho esse indivíduo, eu faço a coleta, né, de dados com esse indivíduo, anamnese, certo? Exame físico, tá? Então, quando eu consigo fazer toda essa coleta, eu vou fazer o meu julgamento clínico, e só quem pode fazer julgamento clínico é o enfermeiro, mas ninguém, tá? Então, nenhuma outra profissão pode fazer diagnóstico de enfermagem, e nem dentro da nossa categoria, as outras categorias podem fazer diagnóstico de enfermagem. O único que pode é o enfermeiro. Então, o diagnóstico de enfermagem é o nosso julgamento clínico diante da situação ali que a gente presenciou durante a nossa coleta de dados, e em cima daquelas informações, né, eu vou ativar meu raciocínio clínico, certo? E aí eu vou começar, depois que eu elaboro os meus diagnósticos de enfermagem, certo? Eu vou elaborar meu planejamento de enfermagem. Planejamento de enfermagem, plano de cuidados, planejamento de cuidados, são os outros nomes que as pessoas dão. Na resolução, ela é bem clara, ela traz muito planejamento de enfermagem. E aí, quando eu falo em planejar, eu preciso estabelecer alguma coisa que eu desejo em cima daquela situação. Então, se eu desejo, né, estabelecer alguma coisa, aqui dentro da resolução, ela trata como resultado de enfermagem ou também resultado esperado, tá bom? Então, planejamento de enfermagem, eu pego, a partir do diagnóstico, eu faço o planejamento de onde eu desejo que esse paciente, cliente ou usuário do serviço, ele quer chegar, né? E aí eu elaboro os resultados. Em seguida, eu faço o meu raciocínio enquanto enfermeiro, né, do que vai ser necessário para atingir esses resultados. E aí é quando eu chamo de intervenção de enfermagem, né, quando eu estou falando do sistema NNN, ou de ação de enfermagem, como é descrito lá na CIP. A CIP, ela tem umas mudançazinhas na nomenclatura, mas isso é tranquilo, dá para a gente ir trabalhando. Depois que eu elaboro, que eu planejo, certo? Depois dessa etapa, eu vou para a próxima etapa, que é a etapa da implementação. E aí vem a diferença. Implementar a nível de consultório, a nível de ambulatório, né? Então, implementar vai depender muito do que eu estou trabalhando. Então, quando eu trabalho com procedimentos que eu posso fazer ali dentro do consultório, porque eu me preparei cientificamente para isso, né? Não é uma coisa assim, pô, hoje eu vou querer trabalhar e eu vou fazer. Não pode, a gente precisa se preparar, estudar, né? Então, quando eu vou fazer isso, então isso vai fazer parte, a minha intervenção, né? Aquilo que eu faço lá na hora, faz parte da intervenção, perdão, da implementação ali, que eu vou implementar o meu plano. E aí tem coisas da minha implementação que eu posso fazer lá durante a consulta, mas tem coisas, né, tipo, o que eu posso fazer durante a consulta? Né, aí eu vou estar contemplando muito, acho que o Diego vai dar um lindo sorriso, né, então eu posso fazer o quê? Um cuidado a uma ferida. Então, quando eu faço diretamente aquele cuidado, né, que eu avalio,
que eu escolho a melhor cobertura para utilizar ali naquele momento, eu estou implementando. Mas aí, né, não é somente o fazer ali. Então, eu já implementei uma parte do que eu precisava. Eu preciso agora fazer uma prescrição de cuidados. Prescrição de cuidados. Só quem pode fazer? O enfermeiro. E aí, na minha prescrição, eu vou dar continuidade ao meu tratamento. Né? Tanto que eu sempre falo que a prescrição de cuidado, ela acaba sendo a cereja do bolo do cuidado de enfermagem. Porque como eu posso falar tudo que aquela pessoa precisa fazer, aí eu vou somente falar, quando ela sair do consultório, minha gente, de vocês, ela vai dar 2 passos, 3 passos, ela não vai lembrar metade do que você falou. Então, a prescrição de cuidado é importantíssima que seja entregue fisicamente para esse paciente, tá? Depois disso, lógico, né, a gente tem a consulta de retorno, consulta subsequente, que é quando você vai acompanhar esse processo. Essa consulta de retorno é a avaliação de enfermagem. Então, nesse momento que eu estou dizendo, que eu estou avaliando, né, fazendo a minha avaliação, eu vou avaliar o quê? O que eu consegui atingir de resultado naquele meu planejamento anterior. Eu fiz um planejamento, estabeleci resultados que eu queria alcançar. E aí, esse segundo momento de consulta subsequente, né, ou de continuidade, esse momento é o momento que eu avalio o que naquele planejamento, né, que foi estabelecido naquele prazo de 15 dias, 30 dias ou 2 meses, não sei, dependendo da área de atuação, o que foi que eu consegui atingir de resultado e o que eu não consegui atingir de resultado. Quando eu consigo atingir resultado, perfeito, beleza, né? Aí eu vou para uma nova coleta de dados e vou ver se tem alguma nova situação para esse paciente. Quando eu não consigo atingir esses resultados, né? Aí vem o trabalho importantíssimo do enfermeiro, que é o quê? É você avaliar, identificar por que não teve sucesso, né? E refazer todo o processo novamente, certo? Pode passar, João. Então, por isso que não acaba, né? Por isso que está aí em circular. Então, diante disso, o que eu preciso conhecer para poder fazer tudo isso, minha gente? Pode passar, João. Eu preciso conhecer as minhas ferramentas de trabalho. Vou passar mais um até esse. Pronto, obrigada. Eu preciso conhecer minhas ferramentas, minha gente, para eu trabalhar com sistematização da assistência de enfermagem, ou eu vou trabalhar no sistema NNN, NANDA, NOC, NIC, tá? Ou eu vou trabalhar com a CIP. E aí, quando eu falo em CIP, eu vou abrir um parênteses, tá bom? Quem é aceita pela Organização Mundial da Saúde, tá? E que é reconhecida por ela para o trabalho do enfermeiro é a CIP, certo? A CIP é que está lá cadastrada, tá bom? Inclusive, esse ano, na Semana de Enfermagem, a ABEM fez o lançamento da versão 2019-2020, certo? Já está aí disponível para compra, tá? Não estou ganhando nada com isso para fazer também a propaganda, tá certo? Da CIP, é porque eu sou fã mesmo dela, tá bom? E aí, se você estiver trabalhando com a CIP, você só precisa ter a CIP, você não precisa ter a NANDA, NOC, NIC. No Brasil, nós temos uma influência norte-americana muito forte, né? Então, a NANDA, ela foi apresentada também à OMS, como ela não representava o trabalho do enfermeiro, né? E que depois teve todo um trabalho do Comitê Internacional de Enfermagem para a escrita dessa CIP. Então, ainda hoje, os norte-americanos, as enfermeiras norte-americanas, elas não usam a CIP, é tanto que é muito comum que alguns novos termos da NANDA entrem na CIP, né? Então, acabou que eles ainda utilizam, tá? E aí a gente, à luz desse conhecimento muito forte ainda, que realmente eles têm muita questão de tecnologia de ponta, e muita coisa vem nos livros que são traduzidos para a gente, vem em formato NANDA, NOC e NIC, né? Então, a gente ainda tem
essa situação. Mas não adianta eu dizer a vocês, olhem, vocês precisam trabalhar com o sistema NNN ou trabalhar com a CIP se a gente não começar a realmente trabalhar com um novo olhar, um novo direcionamento no nosso cuidado. E aí a importância das nossas bases teóricas de enfermagem, que são as nossas teorias de enfermagem. Pode passar, João. Então, elas acabam sendo importantíssimas para a diferenciação, né, dessa assistência. Tem mais um, João, pode passar mais um. Outra coisa, eu preciso das minhas ferramentas, né? Eu preciso, eu já disse a vocês que vocês vão precisar escolher, né, o ambiente, porque você está trabalhando em cima da sistematização da assistência de enfermagem. Então, vocês precisam também, para quem vai trabalhar de uma forma mais empreendedora, olhar para dentro de si, né, e identificar qual é a sua área. O que você deseja, qual é o seu sonho, o que você quer fazer, certo? Né? Eu trouxe aí uma imagem de uma gestante, porque aí, de repente, eu pensei que podia ser uma pessoa que gostasse de trabalhar com saúde da mulher, mas aí é só um exemplo, né? Em que ambiente eu pretendo trabalhar? Como é que vai ser o ambiente? Certo? Então, quando eu faço isso, né? Eu já vi sinalizações de coraçãozinho ali. Quando eu faço isso, eu já estou prevendo qual o ambiente, como vai ser esse consultório, como é que eu quero acolher essas pessoas, né? Então, eu preciso pensar quais são os materiais que vão ser necessários. Aí eu trouxe um sonar, desculpa, mas eu trouxe ele rosa. Nunca fingi, nunca menti para ninguém que eu amo rosa, tá? Então, eu preciso ver quais são os materiais que eu vou precisar. Eu preciso pensar nisso quando eu vou trabalhar com a sistematização da assistência de enfermagem. Pode passar, João. Então, eu preciso planejar essa situação de trabalho. E aí, né, só para a gente não ter muitas delongas, né, senão eu vou acabar passando muito do tempo, mas eu trouxe aqui 3 grandes teóricas para falar bem rapidinho de cada uma, né, bem rapidinho mesmo, certo? Onde a gente vai poder estar falando um pouquinho, vocês sabem, né, do meu amor pelo rosa. Né, pode passar, João. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas bem rapidinho, tá bom? Então, caso vocês desejem trabalhar como por exemplo, com a teoria da adaptação, vai depender muito também do que você está trabalhando, sabe, minha gente? Então, por isso que montar um consultório, né, e trabalhar com sistematização da assistência de enfermagem não é uma coisa que você vai fazer de qualquer forma. Você vai precisar pensar, você vai precisar escolher uma teoria, você pode, inclusive, na sua divulgação de marketing, né, porque os Estados Unidos, eles fazem muito isso, eles divulgam, né, dizendo até qual é a teoria que eles trabalham. Então, você pode, inclusive, dizer também, usar, né, sou enfermeiro, que trabalho à luz da teoria da adaptação, então, você pode falando isso, não tem problema. E aí você pode estar trabalhando com a teoria da adaptação, que foi escrita por Calista Roy, né? Então, ela vai falar exatamente desses modos, né? De como o indivíduo ele reage. Então, você vai estar avaliando muito essas questões, como ele reage, como ele adapta, e aí ele vai regulando essa sua adaptação. Pode passar, João. Você também pode estar trabalhando, né? Você tá só essas 3, mas, minha gente, vocês podem é um universo, né? Praticamente de teorias de enfermagem, e vai depender muito da linha que você vai querer trabalhar, né? Da linha da pessoa que você vai atender. Então, tem muita coisa boa aí para vocês estarem trabalhando. Eu trouxe aí a Dorothea Oren, né? Ela escreveu a teoria do autocuidado. O que eu acho interessante da teoria do autocuidado é que ela tem uma linha, né? Ela diz muito que o enfermeiro é um educador em saúde. Então, dependendo do que você esteja trabalhando, você vai trabalhar muito nessa linha de fazer atividades educativas junto as perguntas. Alguém anota que no final a gente vai respondendo, tá bom? A gente vai olhando, então, quem vai trabalhar com teoria do autocuidado vai ser fantástico, minha gente. Você vai trabalhar muito com educação em saúde.
né? Tem uns Instagrams que eu acompanho. Minha gente, eu amo acompanhar Instagram de estudante, pode me marcar que eu passo a acompanhar, tá? Se eu não estiver acompanhando. De profissionais enfermeiros, né? Nós temos ex-alunos que já estão aí na linha do empreendedorismo. Eu sempre dou uma estimulada quando eu posso, né? Eu faço a divulgação também no meu Insta dos eventos desses estudantes. Então, assim, é muito bonito quando eu vejo estudantes, sabe, que às vezes nem deixam tão claro, né, publicamente que trabalham, mas eu vejo claramente que estão ali trabalhando com a teoria do autocuidado, a coisa mais linda. Você diz, lindo esse exemplo. Então, assim, quando eles colocam um pouquinho do que eles fazem, você percebe claramente que aquela pessoa escolheu a teoria do autocuidado para estar trabalhando no seu dia a dia. Pode passar, João. Então, a teoria do autocuidado, ela é uma mega teoria, né? Ela dá para você trabalhar com ela no hospital, na atenção básica, em várias esferas, tá? E aí eu não podia deixar de homenagear, lógico, né, a nossa teórica Wanda de Aguiar Horta, tá? Então, ela escreveu a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, né? Então, a gente é muito famosa aqui no Brasil, é muito famosa porque foi ela também que levantou muito essa bandeira, ela viajou o Brasil inteiro, divulgando as teorias de enfermagem, divulgando o processo de enfermagem, divulgando a necessidade da gente estar trabalhando, né, fica em menos empírica, tá? Então, que coisa linda. Então, realmente, a gente precisa, né, ter esse minutinho aqui para falar um pouquinho de passagem. E aí eu trouxe só um desenho da espiral, mas da espiral não, da a minha da área que você está trabalhando, professora, certo? Vanessa? Oi. Licença, desculpa interromper Oi, a senhora. Marcos. Tá travando. Travou alguns segundos agora. Oi. E que parte? Quando a senhora começou a falar sobre esse próximo slide que eu passei, certo. o prontuário. Então, isso. Pronto. Aí travou. Pronto. Então, eu vou retomar, tá certo? Não se preocupe, pode me sinalizando, tá? Eu estava falando que a escolha da teoria, ela vai passar também pelo estudo da teoria. Então, vocês vão precisar ler livros, vão precisar ler artigos da área que vocês pretendem trabalhar, certo? Então, eu pretendo trabalhar na saúde da mulher, pretendo trabalhar na saúde da criança, então a gente precisa estudar e ver o que as pessoas estão fazendo também, o que elas estão publicando. Então, é importantíssimo esse empoderamento científico do enfermeiro, né? É importante que a gente elabore o nosso prontuário, certo? Então, esse prontuário, como é que ele vai ser? Como é que vai ser a estrutura do meu histórico de enfermagem? Eu vou trabalhar com um prontuário físico, eu vou trabalhar com um prontuário feito no computador. Então, tudo isso você precisa pensar antecipadamente e não esquecendo de utilizar todas as suas ferramentas de trabalho, tá bom? Lógico, é importantíssimo que você adeque sua situação de trabalho aos recursos tecnológicos que você tem, mas esse estudo antecipado, esse cuidado com o seu material, né, ele vai passar muito de quem é você para o seu paciente. Então, elabore o seu prontuário sob sua ótica mesmo de trabalho de enfermeiro. Então, se você sabe que você vai precisar fazer um histórico de enfermagem, elaborar diagnóstico, fazer planejamento, então elabore o seu prontuário atendendo às suas expectativas e suas necessidades. Você não precisa fazer um prontuário, né, se é só você dentro daquele consultório, e se às vezes você divide, mas divide com um colega enfermeiro, que vocês façam isso juntos, tá certo? É muito importante que o prontuário, ele realmente facilite o seu fazer, né, durante o dia a dia, porque vai ter dia que você vai ter a agenda mais
tranquila, mas vão ter dias de agendas cheias. Então, se o prontuário ele não for um facilitador nesse processo, há uma possibilidade muito grande dele ser abandonado e não ser executado, e você não trabalhar com a sistematização da assistência de enfermagem. E quando você não trabalha com a sistematização da assistência de enfermagem, você não está cumprindo lá com a resolução 358, certo? É muito importante. Pode passar, João. Então, elabore, veja uma logo, né? Faça o seu marketing, mas organize as suas coisas, tá? Outra coisa que é muito importante, monte seus protocolos de enfermagem, certo? Em cima da sua linguagem própria, em cima da linguagem própria da enfermagem, em cima daquilo que você escolheu trabalhar. Se eu estou trabalhando com o sistema NNN, então que eu possa montar protocolos, né, em cima dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, onde eu possa ter os resultados da NOC, onde eu possa ter possíveis intervenções da NIC. Ou então eu faço isso pela CIP, porque aí pela CIP eu utilizo apenas um livro, certo? Para fazer todo o planejamento de enfermagem. Pode passar, João. E uma coisa extremamente importante, mesmo que você faça intervenção lá dentro do seu consultório, mesmo que você atue e faça, não esqueça de fazer a sua prescrição de cuidados. Não fique só de orientações de boca para o paciente. Aquilo que a gente fala, há uma possibilidade muito grande de ser esquecida. Se ela for esquecida, ela não vai ser realizada. Se ela não for realizada, no dia que o paciente retornar para a sua avaliação, vai ter situações que você planejou com resultados que você não vai alcançar no seu planejamento. Então, a prescrição de cuidados, ela é extremamente importante, tá? Para esse momento aí da sua consulta. E aí eu preciso lembrar, minha gente, a prescrição, ela vai para o paciente, para o usuário, cliente, como você chamar. Ela vai para outra pessoa. Então, tenham cuidado, evitem termos técnicos, tá bom? Porque senão a pessoa não vai entender o que você está escrevendo. A sua linguagem tem que ser clara, tem que ser objetiva, você tem que ler para o seu paciente para ver se ele realmente entendeu. E ao término de tudo isso, você ainda pergunta, você pergunta, não, você pede, você gostaria de falar o que você entendeu da minha prescrição? Você precisa ter uma abordagem diferente, minha gente, né? Então, você está trabalhando, atendendo uma pessoa, mas você é um enfermeiro, e o enfermeiro ainda não só cuida de um problema, tá? A pessoa que está ali na sua frente não é só mais um paciente, ele é o paciente. Então, que você atenda com excelência nesse momento. E a prescrição de enfermagem, onde você prescreve cuidados, ela é extremamente importante. Pode passar, Ju. Extremamente importante para o nosso dia a dia lá no nosso empreendedorismo, certo? E aí, eu queria deixar uma mensagem, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, assim, querendo montar consultório, sabe, com muitas dúvidas. Eu vejo pessoas já formadas há algum tempo, né, e vejo algumas situações, inclusive, de pessoas muito negativas, que chegam para outras, né, que estão bem empolgadas, e falam para as pessoas não montarem consultório, não faça isso. Minha gente, aí eu vou aqui só dar uma mensagem, né, então, seja o protagonista da sua história. A história é sua. Você precisa assumir esse protagonismo. Não olhe para os que dizem que vai dar errado, porque se você for olhar para esses, realmente já começou errado, ele vai começar, para dizer a verdade. Olhe para a confiança de que tudo dará certo. Mas lembre-se, para dar certo, tudo vai depender de você. Então, se esforce, corra atrás, certo? O conhecimento vai ser a base de tudo. Se você não conseguir, faltou um pouquinho mais de esforço. Professora, eu consegui. Eu gosto quando eu escuto relatos assim, professora, eu estou começando, né, mas eu consegui. Ótimo. Você conseguiu. Por quê? Porque você se esforçou e foi um mérito seu. Minha gente, vocês, né, eu acredito que tenho muitos estudantes hoje aqui com a gente, né, vocês podem tudo. O mundo pertence a vocês. É só vocês assumirem isso. Só depende de vocês. Certo? Obrigada.
carinho enorme por todos vocês, morrendo de saudade de todos. João, muito obrigada, viu? Pronto, gente. Então, voltando aqui, né? Bom, em primeiro eu queria agradecer bastante pela professora Vanessa por essa apresentação, onde a gente sabe que é super importante a gente ser protagonista da nossa história, a gente poder fazer aquilo que a gente quer, claro, sempre lembrando que tudo isso cabe somente a nós e que a gente deve sempre seguir o nosso coração mediante aquilo que a gente faz. Também trago para vocês a importância, como ela trouxe, né? Na verdade, não eu que trago, ela traz a importância da SAI na nossa vivência, na nossa assistência, onde a gente vai poder ver o melhor e o ideal para aquele nosso cliente, paciente, independente de tudo que ele esteja passando. Então, professora, muito obrigada por tudo que a senhora trouxe para a gente nessa tarde. Acredito que passou uma mensagem enorme para todos que estão aqui nessa sala. E agora eu vou chamar para vocês o professor Diego, certo? Que vai estar falando um pouquinho sobre esse empreendedorismo, como criar o nosso consultório e outras coisas. Bom, antes disso, eu queria dizer a vocês que dúvidas e perguntas vocês deixam para o final, quando finalizar tudo. Então, eu vou abrir um momento para dúvidas e perguntas. E também, a diretoria me informou que tem gente que está aqui que ainda não se inscreveu. Então, quem não se inscreveu, entre em contato com o Instagram da Lizai, @lizai.a6, para que a gente possa estar vendo essa situação, ok? Então, fiquem agora com o professor Diego, que vai entrar agora. Diego, cadê você? Estou por aqui já. Oi, gente, boa Pronto. tarde. Vocês me ouvem? Sim, senhor. Estamos lhe ouvindo. Estão me vendo também? Sim, Ai, eu senhor. preciso fazer um comentário de você está lindo. Obrigado. Vanessa é Bem, ótima. gente, primeiro, boa tarde. Quero agradecer a vocês da Lissai pelo convite, né? Mais uma vez, vocês sempre muito carinhosos, sempre muito cuidadosos e, assim, sempre muito organizados. Então, preciso primeiramente agradecer e parabenizar vocês pelo evento, né? A gente sabe que a gente já está aí há um tempinho à distância, a gente está trabalhando, todo mundo um pouco meio que cansado em relação a essas tecnologias virtuais, mas a gente fazer um evento que numa tarde reunir mais de 100 pessoas é uma coisa muito louvável e é um mérito de vocês da Liga, né? Mais uma vez, parabéns por isso. E agradecer a todo mundo que está aqui hoje à tarde, dedicando um tempozinho da sua tarde para ouvir a gente. Primeiro também agradecer a Vanessa pelo carinho de sempre e aí a palestra, anotei um monte de coisa aqui, viu, Vanessa? Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Então, eu vou trabalhar com vocês agora à tarde um pouco da perspectiva sobre a condição do consultório de enfermagem. Na verdade, eu vou estar me focando muito nos aspectos que levam a gente a conhecer como abrir um negócio em enfermagem. Eu vou precisar fazer algumas reflexões. Se em algum momento eu citar algum termo que vocês não conheçam, fiquem à vontade para poder colocar aí no chat e depois a gente esclarecendo ao longo da apresentação, tá certo? Eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Se em algum momento vocês se tirem dificuldade de me ouvir, se cortar a internet, alguma coisa, tenta avisar pelo microfone, porque quando a gente vem para a apresentação, a gente não consegue ver vocês, a gente fica Sim, só vendo a senhor. telinha da gente, tá bom? Fique tranquilo, qualquer coisa eu aviso. Beleza, ótimo. Então, a gente vai, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo e o consultório de enfermagem, né? Os meninos já me apresentaram, eu sou Diego Augusto, sou enfermeiro, né? E estou aqui hoje muito feliz em poder falar um pouco sobre isso com vocês. Na verdade, o empreendedorismo, ele apareceu na minha vida como uma oportunidade, né? E aí a gente já vai falar sobre essas oportunidades que às vezes a gente encontra e negligencia um pouquinho delas porque a gente acha que a gente não é capaz, né? E aí eu, nesse sentimento de não me achar capaz, comecei um pouco a adentrar nesse ramo do empreendedorismo e hoje eu tenho meu negócio próprio, faço parte de alguns negócios com alguns colegas de profissão e tenho hoje, graças a Deus, um bom retorno em relação a isso. E aí é isso que eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês, né? Hoje eu sou doutorando do programa de pós-graduação em enfermagem lá da Universidade Federal, trabalho lá na pesquisa com outra perspectiva, mas aí vamos discutir aqui um pouco sobre empreendedorismo, né?
Então, no contexto da nossa prática enquanto enfermeiros, a gente sempre vai ler, vai encontrar e vai perceber a nossa prática muito voltada para o contexto do fazer em saúde, ou cuidar diretamente das pessoas em saúde. Historicamente, nossa profissão ela foi criada e pensada nisso, né? Florence Nightingale, e aí eu vou trazer ela como ponto focal, mas a gente sabe que a enfermagem ela tem um contexto de construção enquanto profissão, enquanto prática antes disso, mas aí eu vou focar principalmente em Florence. Quando ela pensou na enfermagem moderna e quando ela desenvolveu a sua teoria, o seu contexto de cuidar, que ainda hoje ele é muito importante, e nós vemos isso hoje na prática, da importância do cuidar e do pensamento de Florence, ela pensava numa profissão, ela idealizou uma profissão voltada para o cuidar em saúde, o cuidar das pessoas, a partir da implementação de medidas que eram do pensamento e da concepção do próprio enfermeiro. Obviamente que ao longo do percurso histórico da nossa profissão, e aí nos anos anteriores à enfermagem moderna prevista por Florence, a nossa profissão sempre foi colocada muito no itinerário do fazer em troca de caridade. O fazer em prol de uma salvação divina, o fazer, o cuidar enquanto medida que iria me beneficiar e beneficiar o outro. Mas esse benefício pensado pelos profissionais, pelas pessoas que exerciam a enfermagem de forma empírica, ela era muito voltada para a condição de não ter um merecimento, digamos, do ponto de vista financeiro para essa prática. Obviamente que ao longo do processo histórico, do momento que a gente se encontra na atualidade, esse saber do enfermeiro nesse contexto, o fazer do enfermeiro nesse contexto, levaram tanto nós enquanto categoria, como a própria sociedade que nos abriga enquanto profissão, a perceber que o papel do profissional de enfermagem é esse, é o de cuidar porque ele é caridoso. O cuidar da enfermagem, ele é um cuidar submisso, ele é um cuidar que ainda não tem uma característica de protagonista enquanto sociedade, enquanto percepção social, né? E aí isso é, por muitas vezes, o que faz nós, profissionais de enfermagem, estudantes de enfermagem e enfermeiros, pensarmos que nós não somos capazes de ter o nosso próprio empreendimento. E às vezes a gente acha que isso está ligado a uma resolução que foi publicada há 1 ano, 2 anos atrás, e na verdade não. Se a gente for explorar bem o contexto da nossa profissão, pensando no que a lei e o decreto que promulgam o exercício profissional da enfermagem, muito bem colocados por Vanessa antes, eles trazem já nuances que colocam o enfermeiro enquanto protagonista da sua prática e principalmente dela ser importante no sentido do fazer em saúde, não só local, estadual, nacional, mas ela é de importância mundial. E aí, por que eu trago isso? Eu acredito que vocês devem ter visto, lido, ou pelo menos escutado falar sobre o Nursing Now. O Nursing Now, ela é uma iniciativa trazida pelo Conselho Internacional de Enfermagem, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, que hoje já envolve 30 países, inclusive o Brasil está envolvido nisso. E aí, por que Diego está falando do Nursing Now agora? Porque o Nursing Now pontua o seguinte: nós, profissionais de enfermagem, somos importantes para a saúde do mundo. Nos próximos 30 anos, nós precisamos urgentemente de enfermeiros no mundo. Os enfermeiros têm a condição de mudar a saúde do mundo e a perspectiva de pensar a saúde das pessoas no mundo. E aí, a campanha Nursing Now, ela vem trazer a importância e o papel imprescindível do profissional da enfermagem, não só, como eu disse, no nível local, aqui, dentro da nossa bolha, mas a gente é importante no contexto mundial. Se a gente não trabalhar para colocar a enfermagem no contexto de protagonista da sua prática, a gente pode se tornar, nos próximos 30 anos, uma profissão que vai sumir do mundo, a gente vai ser esquecido. E aí, por que eu estou trazendo isso e falando sobre isso? Porque nós, e aí eu digo nós, eu e Vanessa, que somos de gerações de enfermeiros diferentes, e vocês, que são a nova geração da enfermagem, a maior parte que está aqui hoje, precisa se ater e se empoderar em relação a essa condição, de que a nossa prática e o que nós pensamos sobre o que nós fazemos é de extrema importância para a gente figurar e fazer com que a enfermagem não desapareça. E a gente não vai deixar isso acontecer, né? E aí, quando a gente pensa nesse contexto, a gente fica com interrogação na cabeça. Poxa, a enfermagem é importante, eu tenho que empreender, eu tenho que pensar em estratégias de trabalho de forma autônoma,
E eu tenho que pensar em uma pessoa, não que ela figure ocupando um posto de trabalho, mas que você, que está aí me escutando, pode ser uma pessoa que cria um posto de trabalho, que cria postos de trabalho no mundo. Então, esse seu pensamento, essa sua ideia que está às vezes lá dentro de você guardado, essa vontade de fazer algo diferente, é o que vai te mover a não ser uma pessoa que depende de um posto de trabalho, como eu disse antes. Então, empreender, ele começa basicamente de uma ideia, né? E aí todo mundo fica pensando, às vezes as pessoas até chegam para mim dizer, mas Diego, como é que eu vou empreender em enfermagem? Eu tenho boas ideias, mas eu não sei colocá-las em prática. Ah, eu preciso da ajuda de alguém para fazer isso. Gente, sendo muito franco, vocês não precisam da ajuda de ninguém para poder empreender em enfermagem. Para empreender em enfermagem, você tem que começar pensando e trazendo o que tem dentro de você sobre o que você é enquanto profissional enfermeiro, enquanto a sua prática. Então, em primeiro lugar, eu escrevi essa frasezinha ontem, quando eu estava montando esse material, é que a ideia do empreendimento, ela deve partir primeiro da sua expertise enquanto profissional de enfermagem, e você, já como estudante de enfermagem, pode desenvolver uma expertise. Não gaste a sua potência aplicando em empreendimentos que sejam de outras áreas. Essa expertise, essa dedicação, essa força, ela deve ser usada para empreender dentro da sua área. Ô, Diego, mas eu não me formei ainda, como é que eu posso fazer isso? Você pode começar com as medidas elementares da criação do seu empreendimento. E trabalhando isso ao longo do tempo, desenvolvendo a sua ideia de forma a agregar mais valor a ela e, no final das contas, você conseguir implementar medidas ou soluções, né? Então, no primeiro momento, o seu empreendimento ele tem que partir da sua expertise. No segundo momento, você vai estar unindo essa expertise a algo que você realmente sente vontade de fazer. Não adianta abrir um empreendimento em feridas, no caso, se você não é uma pessoa que gosta de fazer tratamento de feridas. Não adianta desenvolver um empreendimento em saúde da criança ou saúde da mulher se você não se sente apaixonado por essa área. Por quê? Quando a gente usar a ideia da gente ligada à paixão, a gente vai ter retorno com isso. E aí vai ser gostoso trabalhar com o que eu gosto de fazer. Se você vai contrário ao que você pensa, mas você vai no movimento do mercado, a fulana, amiga minha, ela abriu um empreendimento em feridas e ela está fazendo feridas no domicílio do paciente. E está dando super bem. Não meça a sua perspectiva, nem o seu sucesso comparando com o de outra pessoa. Cada um de nós tem uma história diferente e vai escrever a nossa história de forma diferente. A gente pode sim olhar para o outro, se espelhar nele e dizer, eu quero ser igual a fulano, eu quero me inspirar nesse profissional. Mas nunca meça os seus esforços, as suas conquistas baseadas na de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, pense em algo que é seu, que é individual, que você é apaixonado de fazer. Às vezes aquela paixão está bem guardadinha, ninguém sabe porque você nunca expressa. Expresse essa paixão para as outras pessoas. Expresse o que você sente nas suas redes sociais. Dê um delineamento melhor à sua carreira pensando nessa perspectiva. Por que eu falo da carreira? Nós, profissionais de enfermagem, às vezes não nos enxergamos como pessoas que têm a capacidade de desenvolver uma carreira. A gente, por muitas vezes, se enxerga como pessoa que vai ocupar um posto de trabalho e aquilo ali está muito bem, obrigado. Essa enfermagem aí de ocupar o posto de trabalho e de estar satisfeito com isso é a enfermagem das gerações anteriores. Na minha época, na época de Vanessa, licença aí, Vanessa, viu, para falar sobre isso. Mas aí, na nossa época, a gente foi formado para isso. A gente não tinha a perspectiva de aprender a empreender, né? Hoje vocês têm essa perspectiva, vocês têm respaldo legal e têm toda a condição de fazer isso. Então, esqueçam de querer ocupar postos de trabalho. É importante ocupar postos de trabalho? Sim, se acontecer, lógico que a gente vai ocupar. Não estou dizendo que não é para a gente querer emprego, pelo contrário, a gente tem que querer. Mas aí, pensando na perspectiva da valorização do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso estudo e principalmente da nossa capacidade, a gente pode sim abrir o nosso empreendimento. Para começar a pensar no empreendimento, eu vou provocar vocês a pensar individualmente aí em algumas questões, tá? Então vamos fazer um brainstorm. O que é brainstorm? É uma tempestade de ideias, e aí eu vou provocar você a pensar, não para que vocês escrevam nada, nem para que vocês produzam e me falam nada, mas para que a gente comece a pensar principalmente nessa condição de aflorar a minha condição e a minha vontade de empreender em algo.
Então, primeiro, Vanessa já tinha feito essa pergunta, mas aí eu vou fazer. Qual é a sua área de atuação? Qual é aquela área que quando alguém fala, tu olho chega a brilha? Qual é aquela área que você gosta de se aprofundar, que quando a pessoa pode passar o dia todinho falando sobre ela, que você não vai cansar, que você, quando pensa em especializar ou você está se especializando, você busca essa área. Então, qual é essa área? O que é que você quer fazer? Eu, pelo menos, sou apaixonado pela área de oncologia. As pessoas até pensam, ai, meu Deus, essa área não, pois para mim é maravilhoso. E desde a graduação, eu encontrei essa paixão por essa área, tá? Então, primeiro, pensei na minha área. Vocês pensaram aí na área de vocês. Segundo, daqui a 5 anos, ou seja, em 2025, onde é que eu me vejo nessa área de atuação que eu pretendo ingressar? Ou você que já é profissional, já está formado e está na sua área, onde você se enxerga nessa área daqui a 5 anos? Eu quero ter o meu empreendimento, eu quero ter muito sucesso na minha área. Enfim, pense nessa perspectiva e vamos pensar em que caminho eu precisaria trilhar para chegar nesse lugar aí que eu estou imaginando, nesse objetivo. Quando eu penso nessas 3 perspectivas, ou seja, eu começo a menticular que caminhos eu devo percorrer, eu devo começar a pensar nas estratégias do meu empreendimento. Essas 3 perguntas são as perguntas iniciais. Você vai ter a área da sua atuação, você vai ter, basicamente, o caminho que você vai precisar chegar e o objetivo final desse empreendimento. Então, você já vai saber o que você vai fazer e para quem você vai fazer. Quando eu dou aula de empreendedorismo, eu sempre falo do preço, né? Os 3 P's do empreendedorismo, né? Do plano de negócios. Então, eu preciso saber o preço do que eu vou fazer, que daqui a pouco a gente vai falar do preço, que é uma dificuldade nossa, a praça, e aí quando eu falo praça, é o local onde eu vou desenvolver meu empreendimento. E o outro é o público, ou as pessoas que eu vou fornecer, eu vou vender o meu serviço. Então, eu tenho que começar a pensar nisso para poder ter uma condição de desenvolver um empreendimento. Pensando nisso, eu começo o meu processo de planejar o empreendimento. Para isso, eu sempre trabalho e uso algumas ferramentas que não são comuns na nossa área de enfermagem. São ferramentas que são utilizadas em outras áreas. E aí esse exercício de em outras áreas, ele é muito importante para fortalecer o empreendimento da gente. A gente, enquanto enfermeiro, vocês às vezes se queixam durante o curso da graduação que a gente vê tudo. Eu estou no primeiro período, estou vendo de tudo, mas menos enfermagem. Rapaz, eu vou sair desse curso publicitário, jornalista, programador de computador, mas não vou sair enfermeiro. Gente, isso é o que faz a enfermagem ser tão múltipla e tão potente como ela é. E aí, para poder a gente abrir um empreendimento na área de saúde, a enfermagem é uma das profissões que possui mais potência nesse sentido. E por que isso? Nós, enfermeiros, quando formados, a gente é a única profissão que tem a condição, na sua formação básica, de ser gerente ou gestor de um serviço de saúde e, por que não dizer, gestor de um empreendimento, né? E aí, que ferramentas a gente deve usar, Diego? Eu gosto muito de ir na administração de empresas. Eu aprendi muito estudando administração, aprendi muito na gestão de serviços de saúde, e aí lá a gente começa a dar o formato inicial do empreendimento. Vanessa falou muito da questão do marketing, de dar sua cara, de divulgar o seu empreendimento. Sim, isso é extremamente importante. Para esse primeiro momento, ou seja, a gente dá a tua carinha para o teu empreendimento, a gente vai começar a usar uma ferramenta, eu vou pedir licença para eu riscar aqui a apresentação para ir orientando. No primeiro momento, a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó. Quem já estudou empreendedorismo comigo sabe o que é que eu estou falando. A gente vai dar o primeiro formato ao seu empreendimento fazendo 3 pontos específicos, que a gente vai chamar de identidade do empreendimento, ou na administração de empresas, chamados de identidade organizacional. Eu vou trabalhar a missão, a visão e os valores do meu empreendimento. E isso não vai estar relacionado a mais nada e mais além do que você. Isso está em você. Então, quando eu falo que é missão, é o meu sonho de empresa, é o meu sonho de gerir uma empresa, né? Então, quando eu falo da missão, ou seja, aquela perguntinha, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu me vejo daqui a 5 anos? E aí, nessa missão, a gente não pode ter medo de sonhar. Eu quero ter um empreendimento que ele vai trazer qualidade de vida às pessoas, que ele vai promover uma mudança na vida das pessoas. Esse é um sonho. E aí, na administração de empresas e no empreendedorismo, a gente vai dizer que nada é tão bom que não pode ser melhorado. E nada é tão bom que não possa ser sempre sonhado de uma forma melhor, né?
A minha visão é a minha meta a um curto prazo. Ou seja, eu estou começando o empreendimento agora, eu não vou conseguir, em uma semana ou um mês de empreendedorismo, mudar a vida das pessoas. Mas em curto prazo, ou seja, num período de tempo menor, qual é o meu objetivo focal? Eu tenho nos próximos 2 anos o objetivo de estar representando ou sendo lembrado enquanto empreendimento de enfermagem aqui na região do Agreste de Pernambuco. Isso é uma meta provisória. Quem sabe daqui a 2 anos você não tem essa meta mais, ela já pode ser maior. Ou às vezes também não é vergonhoso dizer que a gente não conseguiu aquela meta, mas a gente tem uma meta inferior àquilo que foi pensado, né? E os valores são basicamente os passos, ou seja, o que é que eu preciso ter e agir, posso ser e agir, né, e ter ação, no sentido de atingir a minha visão e de alcançar a minha missão. E aí, por isso que elas estão aqui, uma ligadas à outra, porque elas se interlaçam e têm uma relação muito forte no sentido de dar essa identidade real ao empreendimento. Um bom empreendedor, ele começa dando essa cara, e aí quando a gente fala da cara do empreendimento, a gente vai pensar assim nas estratégias de marketing. Essas estratégias vão envolver ferramentas de telecomunicação e informação em saúde. A gente vai ter que se ambientar e se adaptar ao uso das mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E aí, obviamente, que eu vou pensar todo nesse contexto de formatação de mídia, pensando na população que eu vou estar trabalhando. Os meninos que estudaram comigo sabem, não adianta eu colocar um YouTube quando a minha população é idosa e ela não tem acesso à internet. Eu não vou ter adesão à minha mídia social, ao meu marketing. Use um plano, crie um plano de marketing. Esse plano de marketing ele tem que estar adaptado à tua população, ao teu produto. E aí, quando eu falo adaptado, eu falo na linguagem que você vai utilizar, na cor que você vai usar para a sua logomarca, no formato da sua logomarca. Tudo isso vai ter uma interação direta com esse contexto. Isso tem que ter toda uma relação com o seu cliente. E aí, por que não? Para que o marketing funcione, eu tenho que primeiro conhecer o meu cliente. Eu tenho que entender o que é que o meu cliente compra, eu tenho que entender o que o meu cliente gosta, porque a partir daí, como eu tinha dito antes, eu vou estar trazendo uma mudança na vida daquela pessoa. Então, um bom empreendimento, ele vende soluções para as pessoas. Então, o que é que essas pessoas precisam? Como eu posso chegar para elas? E aí o empreendimento ele começa também a ser planejado na perspectiva de como ele vai se estruturar. A estruturação de uma empresa, ela tem 4 pilares básicos, que são estabelecidos pelo BSC. O BSC nada mais é do que o Balanced Scorecard. Ele traz 4 pilares, como eu tinha dito, que são essenciais para que uma empresa funcione. Então, esses pilares estão relacionados, primeiro, aos clientes, ou seja, eu tenho que estruturar uma empresa pensando na perspectiva do meu cliente, eu tenho que desenvolver ações para o meu cliente, eu tenho que ter um cuidado na perspectiva financeira, ou seja, como é que eu vou estabelecer um contexto financeiro para que minha empresa realmente seja sustentável ao longo do tempo. Eu vou falar dos meus processos internos, tá? E aí, quando eu falo dos meus processos internos, eu vou falar da minha rotina. E a rotina de um profissional de saúde, o fazer do profissional de saúde, remete muito à qualidade do serviço que ele vende. A gente tem que lembrar que enfermagem é saúde, e saúde é classificada dentro dos níveis de negócios no geral, em serviço. A gente está classificado nos níveis de serviço. Então, a gente vende serviços e soluções em saúde. Então, se eu aplico o meu processo interno, a minha rotina, e não ofereço o objetivo final para o meu cliente, eu posso ter o meu negócio descredibilizado. Então, é importante pensar nessa rotina e agregar componentes que fortaleçam o contexto da percepção do cliente em relação à qualidade. E também devo pensar na perspectiva do aprendizado em crescimento no sentido daquilo que eu falei antes. Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Então eu tenho que pensar, como é que eu vou me aperfeiçoar mais nisso? Eu abri um consultório de dermatologia e hoje eu só faço drenagem linfática. Certo, será que seus clientes vão ficar a vida toda só querendo dar drenagem linfática? Será que você não precisa se aperfeiçoar mais nessa drenagem linfática que você faz? Então, essa é só aí uma interrogação que eu estou levantando para vocês perceberem isso melhor. Estabelecido o BSC, que é a minha conjuntura própria, ou seja, como eu me organizo, eu tenho que fazer uma análise do cenário. E aí, que cenário é esse de que tu está falando? Eu vou usar essa outra ferramenta aqui, que é o SWOT, né, ou FOFA, né? Essa ferramenta também é da administração de empresas, ela ajuda a gente a fazer uma
ter uma percepção geral do cenário, e aí quando eu falo cenário, é do cenário interno, ou seja, como a minha empresa está, e como o mercado e a minha concorrência se comportam no sentido desse meu empreendimento ser aberto. E quais perspectivas que eu devo pensar, até no sentido de fortalecer o meu BSC e a minha identidade organizacional para que o meu empreendimento seja, como eu disse, sustentável. O SWOT, ele avalia 4 perspectivas, né? Então, do ponto de vista interno, a gente vai avaliar a força e a fraqueza do meu empreendimento. Então, o que é que eu tenho de forte e o que é que eu tenho de fraco? Lembrando, o forte ajuda e o fraco atrapalha. E aí eu vou trabalhar perspectivas para fortalecer o que é forte e reduzir o que é fraco, né? Eu ainda vou trabalhar a perspectiva externa do ambiente, então não está dentro da minha empresa. Quais as oportunidades que a minha empresa tem para se solidificar e se expandir? E aí, quando eu falo oportunidade, é tudo que possa agregar valor à tua empresa. Eu estou com um consultório de amamentação, de orientação para as práticas de amamentação. Quais são as oportunidades que eu tenho? A presença de um banco de leite na cidade, nas unidades hospitalares. A sua oportunidade pode ser um curso específico que é ofertado na cidade para você captar profissionais para te ajudar nesse sentido. Então, tudo que se agregue ao teu negócio é uma oportunidade. E o que é ameaça? E aí, quando eu falo de ameaça, esse ponto especificamente eu tenho que pensar no meu concorrente. O que é que a pessoa que faz a mesma coisa que eu faço tem e faz que eu não tenho e eu não faço? E aí esse sentido não é de copiar o que o colega faz, não, mas de aperfeiçoar a tua prática no sentido de superar a concorrência. Infelizmente a gente fala nesses termos porque quando a gente fala de empreender, a gente entra no contexto da reflexão sobre o sistema capitalista em si, né? Então eu tenho que empreender de forma a garantir, obviamente, solução para as pessoas, satisfação no que eu entrego, mas principalmente retorno, e esse retorno para a gente é a melhora da situação de saúde que provocou a procura do nosso empreendimento, mas principalmente do ponto de vista financeiro, até porque a gente tem que trabalhar pensando na perspectiva de cuidar do outro, mas a gente tem que lembrar que o cuidar, ele também é digno de remuneração. A gente tem que ser aquela frase bem clichê que todo mundo fala, não é só enfermagem por amor, né? A enfermagem tem que ser com amor e tem que ser remunerada, né, pelo que ela faz. E essa perspectiva também tem que ser pensada, né? E aí eu começo a estruturar o meu plano de negócios, que foi essa outra faixinha que apareceu aí. Esse plano de negócios, e aí para quem vai abrir um empreendimento hoje, dependendo da área, você consegue fomento em órgãos do governo, né? O Sebrae é um órgão que pode ajudar você no sentido de estar lhe dando as condições de orientação, de respaldo, de forma gratuita, né? É uma consultoria gratuita que o Sebrae faz para os microempreendedores. O ramo de saúde é muito carente ainda de microempreendedores. Então, por exemplo, se alguém hoje quiser empreender, vocês podem procurar a associação comercial, a ASIC, da sua cidade. Essa associação, ela vai estar te dando os pressupostos básicos para que você organize o seu empreendimento do ponto de forma documental, de como você pode inserir o seu empreendimento nessas perspectivas e ir criando algo que realmente permita com que você tenha um empreendimento sustentável. Eu falei a SIC, mas é a associação comercial. A SIC é daqui de Caruaru, tá? Cada cidade vai ter uma nomenclatura diferente, eu acredito, né? Aí no plano de negócio, o que é que a gente vai ter? Um sumário executivo, que é basicamente fazendo a descrição do empreendimento, né? O que é que eu vou fazer. A análise do mercado, que é o SWOT. O plano de marketing, como eu disse, considerando as características da população, do que é que eu vou fazer, de como eu vou divulgar meu empreendimento. O plano operacional, que vai estar relacionado ao BSC, né? Quais as perspectivas que eu vou desenvolver o meu empreendimento, e o plano financeiro, no contexto do que vai financiar esse empreendimento. Essas linhas de financiamento, elas podem ser organizadas de diversas maneiras. Elas podem ser financiamento próprio, ou seja, eu tenho uma grana guardada e quero colocar ela no contexto de abrir o meu negócio. Eu não tenho grana e quero abrir um negócio, como é que eu vou fazer? Você pode estar buscando dentro das linhas de financiamento para microempreendedores que são orientadas pelo próprio Sebrae. Existem linhas de empreendimento hoje, de financiamento, né, de fomento a microempreendedores, tanto pelo Banco do Brasil como pela Caixa Econômica Federal.
Essas linhas de crédito, elas estão com uma taxa de juros menor do que a taxa de juros praticada em mercado para outro tipo de empréstimo pessoal, né? Os empréstimos pessoais, consignados. Então, a taxa de juros ela é bem menor e você consegue angariar fundos para você começar o seu empreendimento, né? Normalmente, há uma grande parceria do Sebrae e dessas instituições bancárias que permitem com que você consiga ingressar nessas linhas de crédito de forma bem mais fácil, tá? E aí, ainda no contexto do planejamento, lá na parte anterior, eu falei do plano operacional, né, que é o quarto item ali. O plano operacional ele vai precisar de algumas ferramentas específicas, né, para poder ser feitas. Ele vai precisar do uso da ferramenta do PDCA, né? O PDCA é uma ferramenta também criada na administração de empresas como forma de prover e prever condições que o empreendedor, o gestor, ele consiga acompanhar toda a execução de uma tarefa, de uma atividade ou de um plano, né, que a gente chama de plano de ação, como forma de monitorar suas etapas, garantindo que as metas sejam alcançadas e no final da implementação de uma intervenção, de um pensamento, de uma ideia, ou até de uma própria ação propriamente dita, a gente consiga refletir no sentido de melhorar o que a gente está fazendo, a gente vai chamar de melhoria contínua. A gente pode, a partir da aplicação de uma estratégia, a gente pode pensar em prevenir novos erros dentro da empresa, ou esse PDCA ele pode ser acionado a partir de um erro ou da condição de corrigir algo que não está legal no que está funcionando, né? O PDCA ele tem 4 fases, essas letras P, D, C e A são referentes a cada fase, né? O P de planejar, ele vem do plan, o D do fazer, do do, né? O C do check, que é o do avaliar, né? E o A do action, do agir, né? E aí a gente tem essas 4 etapas relacionadas a esse contexto. Na primeira etapa, eu tenho uma ferramenta acessória ao PDCA, que é o 5W2H. Né? O 5W2H ele é uma ferramenta que nos ajuda a organizar esse contexto da implementação de uma ação, fazendo perguntas básicas para que a gente não esqueça de nenhuma interface da intervenção. Né? E aí, quando eu falo 5W, são 5 perguntas com W, e 2 com H. Aqui só tem uma, que é o how, mas tem a segunda, que é o how much, né? Como e quanto custa, né? Então, eu faço essas perguntas, what, who, when, why, where, não é aula de inglês não, tá? Então, a gente faz todas essas perguntas e a resposta dessas perguntas vão levar você a traçar uma linha de intervenção e de planejamento. E lembrando, o planejamento nunca deve ser só, o planejamento é em equipe, tá? Mesmo que eu esteja sozinho, tem pessoas que estão me assessorando durante esse processo de implementação de uma atividade. Essas pessoas devem compor para a gente se fortalecer enquanto categoria, enquanto profissão e principalmente enquanto especialidade. É importante que a gente forme pequenos grupos de amigos ou grandes grupos que tenham a vontade de empreender e empreender em uma mesma área. Isso é fortalecer o seu colega enquanto empreendedor. A gente também deve ter comportamentos empreendedores de apoio às pessoas que são empreendedoras. Então, Vanessa falou, tem muita gente usando o Instagram para divulgar, tem muitos perfis de Instagram. Vai lá nesse perfil de Instagram, se for um colega enfermeiro, segue esse colega, publica a estratégia de discussão de tema dele nas tuas redes sociais, curte as postagens desse colega. Isso é fomentar um empreendimento de enfermagem, é apoiar o empreendimento. E às vezes o que um pequeno empreendedor precisa para fazer um grande empreendimento é desse apoio, é dessa concepção, dessa compreensão do seu colega enfermeiro que ele está sendo apoiado. E aí, quando eu coloquei essa imagenzinha referente à SAI, é porque eu, enquanto professor de empreendedorismo, enquanto pessoa que tem o seu empreendimento, eu sempre faço uma alusão do PDCA, as fases do PDCA, às fases da SAI. Então, a SAI, como Vanessa falou, ela tem as suas etapas que estão relacionadas ao processo de cuidar diretamente da pessoa. Mas a SAI também é um instrumento de gestão da prática da enfermagem, né? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, como Vanessa colocou, ela ajuda no gerenciamento das ações de enfermagem e, por que não, ela é um dos pressupostos que pode ser usada no empreendimento em enfermagem. Associe essas etapas aqui do PDCA, o plan de planejar, ele não tem uma relação com a nossa etapa de investigação, da nossa coleta de dados.
O do, que é o fazer, esse fazer não tem uma relação com a nossa implementação da assistência de enfermagem. O cheque, ele não tem, que é o C, de avaliar, ele não está relacionado à nossa etapa de avaliação do contexto da prática de enfermagem, então eu, Diego, faço essa relação entre a SAI e as ferramentas kits da administração de empresas, no sentido de que a enfermagem pode sim empreender e ela tem pressupostos teóricos para o empreendedorismo. Então, a gente não pode achar que a gente, enquanto enfermeiro, enquanto profissional de enfermagem, não tem a condição de empreender. Pelo contrário, se a gente analisar bem e aprofundar bem a nossa reflexão, a gente consegue sim chegar no pressuposto que a gente entende que a gente tem todo um respaldo para isso. Esse respaldo se tornou ainda maior desde 2018, né? Desde 2018, por quê? Porque em 2018 o Conselho Federal de Enfermagem publicou uma resolução que ela foi revogada em 2019, no sentido de dar mais respaldo para o profissional de enfermagem abrir o seu empreendimento, né? Então, em 2018 saiu a resolução relacionada aos consultórios e clínicas de enfermagem. Em 2019 o COFEM trouxe mais algumas coisas, agregando valor a essa resolução. Então, para quem quer se aprofundar nisso, a gente tem lá a resolução 606 de 2019, que é uma revogação da resolução de 2018, que fala sobre os consultórios e clínicas. Lá na resolução, o que é o consultório? É uma área física onde se realiza a consulta de enfermagem, que é prevista, como Vanessa disse, na Lei do Exercício Profissional e no Decreto-Lei que fundamenta a prática de enfermagem no Brasil. Além da consulta, a gente pode fazer outras práticas privativas ao enfermeiro de atendimento exclusivo às pessoas. Então, quando eu vou desenvolver um consultório de enfermagem, eu tenho que ter noção que eu vou fazer a consulta de enfermagem e procedimentos, atividades privativas ao enfermeiro, tá? Então, tudo isso pode ser feito no consultório de enfermagem. Mas, Diego, tudo isso está muito bonito, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Porque na resolução não está descrevendo isso com tanto detalhe como eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Primeiro, quais os passos que eu preciso percorrer para abrir o meu empreendimento? Primeiro, a gente vai ter que buscar uma forma de registrar empresarialmente ou legalmente o seu empreendimento. Então, a gente precisa fazer a abertura de um cadastro nacional de pessoa jurídica, o famoso CNPJ. Para isso, é importante que você constitua um contador que tenha expertise nisso. Nós, a nossa prática no contexto de saúde e de enfermagem, a gente não tem essa expertise para fazer isso de forma tão autônoma, essa iniciativa. Então, quando eu fui fazer o meu empreendimento, eu busquei um contador para me dar apoio nesse sentido. E eu digo para vocês que é a melhor coisa do mundo. Vocês podem constituir esse empreendimento como um empreendimento normal, né, ou como um microempreendimento. Eu sugiro para vocês que inicialmente abram um MEI, que é o microempreendedor individual. O MEI ele vai trazer uma condição de pagamento de impostos bem menor, o recolhimento é muito pequeno, você paga de R$50 a R$60 por mês, né, para manter o seu CNPJ ativo. Você vai precisar, para abrir o MEI, apenas identidade, CPF, comprovante de residência. E além desses dados aí básicos seus, você vai precisar fazer uma inscrição do tipo de atividade do seu empreendimento. E aí veja como o nosso Conselho Federal é inteligente. Ele regulamentou desde 2018, ali, a partir da resolução 578 de 2018, que a gente tem um código na junta comercial relacionado à prática de enfermagem. Então, existe um código para abertura de empreendimento de enfermagem. Quando a gente vai abrir, tem lá um códigozinho que ele se chama atividades de enfermagem. O seu empreendimento, ele só é de enfermagem quando ele tem atividade de enfermagem no código atrelado à junta comercial. Além disso, eu estava colocando essa questão do CNPJ, e aí falando ainda mais especificamente do MEI, o MEI e essa atribuição do CNPJ, ela lhe confere a condição de emitir nota fiscal. E as pessoas hoje que buscam serviços de saúde, elas normalmente pedem e necessitam de uma nota fiscal atestando que aquela atividade foi executada e paga, bem como do ponto de vista de recolhimentos de impostos nacionais e para fins de imposto de renda de quem utiliza serviços de saúde, ela pode também requerer essa nota fiscal. Então, você, enquanto microempreendedor, você pode emitir notas fiscais, tá? Então, o MEI também permite com que isso faça. Então, realizada a inscrição de CNPJ, você vai solicitar, junto a esse seu colega contador que vai estar lhe dando esse aporte, a condição da abertura do seu alvará de funcionamento.
Aqui em Caruaru, para você ter o seu alvará de funcionamento, a gente busca o Centro Administrativo Municipal munido desse CNPJ, munido dessas informações básicas, e lá você consegue fazer a abertura de um alvará. Você vai ter o alvará de funcionamento, né? Esse alvará de funcionamento, para ele, você precisa levar cópias do CNPJ, você vai precisar da inscrição na junta comercial, o código de inscrição da junta que está atrelado ao CNPJ, identidade, CPF e comprovante de residência. Então, você vai lá no centro administrativo municipal da sua cidade, vai lá munido desses documentos, com cópia desses documentos e os originais, e solicitar a abertura de um alvará. Esse alvará, com uma semana, 10 dias, ele está disponível, e aí ele atesta a condição de você ter o seu empreendimento oficialmente registrado. Então, você tem um empreendimento que ele funciona e que tem a condição de figurar aí no mercado. Para o consultório de enfermagem, especificamente, existem ainda outras exigências. Primeiro, se você vai fazer um consultório que prevê a realização da anamnese, exame físico e a aplicação de alguns procedimentos, você, enquanto profissional de saúde, precisa adequar o espaço do seu empreendimento à RDC 50 da Anvisa. A RDC 50 ela é um documento que prevê todo e qualquer espaço físico da área de saúde, então ele tem lá algumas determinações mínimas que precisam ser seguidas para você ter esse local aberto, né, disponível. Quando você adequar esse local que você vai ter o seu consultório à RDC, você vai solicitar na vigilância sanitária do município uma visita de inspeção para a conferência da licença da vigilância sanitária. Então, para um consultório de enfermagem funcionar, ele precisa ter a licença da vigilância. Você ainda precisa ir ao Corpo de Bombeiros solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros quanto às proteções para incêndio e para outros problemas que podem acontecer no espaço físico do seu consultório. E aí, munido do alvará de funcionamento, do laudo da vigilância sanitária e da vistoria do Corpo de Bombeiros, você vai se dirigir ao Conselho Regional da sua região. Então, aqui em Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, cada um tem os seus locais. Então, você vai buscar esse Conselho Regional munido desses documentos e aí você vai requerer a inscrição desse empreendimento junto ao Conselho. Essa inscrição, você precisa ter esses documentos que eu falei antes, alvará, licença da vigilância sanitária e o laudo do Corpo de Bombeiros. Você ainda vai ter que ter um comprovante de residência, um comprovante de endereço do local onde o empreendimento funciona, com o endereço do empreendimento. Você vai ter que estar com as suas obrigações contábeis, financeiras junto ao Corém, quitadas em dia, né? E lá você vai fazer essa inscrição de empreendimento, tem uma ficha anexa na resolução 606, que está lá dizendo os dados, são dados básicos de identificação, e aí tanto você vai solicitar isso, como você vai estar informando quais os dias da semana e horários que o seu empreendimento vai estar aberto, né? E também vai fazer a inscrição enquanto responsável técnico de enfermagem desse empreendimento. Então, esse é todo o aporte legal que eu preciso fazer, executar, para ter o empreendimento totalmente 100% nos trinques para a abertura junto à população e aí conseguir ofertar os serviços que eu me proponho enquanto prática. Parece, assim, lendo e vendo e eu falando, parece que é um processo muito complicado, gente, mas não é. O Conselho Regional de Enfermagem daqui de Caruaru, que é o que eu tinha em contato, e eu sempre me comunico com as meninas, com a Adriana, principalmente com a Rubiana, que estão muito disponíveis sempre, elas apoiam a abertura de empreendimentos de enfermagem, elas demonstram também quais os possíveis caminhos que a gente pode percorrer no sentido de abrir o nosso empreendimento e mantê-lo sustentável. Então, elas sempre estão lá enquanto consultoras. Se você tem ainda dúvidas sobre isso, pode marcar uma consulta com elas. Eu acredito que agora, nesse momento, a gente não está tendo essa oportunidade, mas no retorno nas nossas atividades e ao funcionamento do conselho, da sede do conselho aqui em Caruaru e no seu local de vivência, né, no seu local de cotidiano, você vai conseguir acessar essas pessoas, os fiscais do Corém, eles estão lá disponíveis para poder orientar a gente nesse sentido de como praticar isso da melhor maneira possível. Eu incentivo sempre as pessoas que vêm me procurar, que pedem informações sobre, eu sempre me coloco disponível, porque, como eu disse antes, a gente só consegue se fortalecer enquanto categoria quando a gente apoia um colega que quer desenvolver um empreendimento.
Eu estava conversando com outros colegas, inclusive Vanessa estava conversando com ela e com outros colegas também sobre isso, que a gente não precisa fazer muito, a gente só precisa primeiro perder o medo de fazer. Então faça, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja virtual, mesmo que dê os seus primeiros passos. Eu fico super orgulhoso quando eu vejo uma pessoa que saiu da graduação com a gente na ACES e agora está lá abrindo seu empreendimento, fazendo um atendimento domiciliar, fazendo a sua consultoria, tendo o seu ambiente para aplicação de práticas integrativas. Eu fico super feliz por essas pessoas, porque elas têm essa iniciativa e a gente tem que apoiar isso, a gente tem que ir lá na página dela, curtir, a gente tem que colocar nos nossos stories. E aí eu estou falando nessa linguagem porque é o que atualmente a gente está utilizando mais. A gente precisa fazer isso. Então, incentivar o colega, passar essas informações para o colega que não teve aqui a condição de estar aqui hoje. Você sabe que ele é um bom empreendedor, que ele tem um tino muito forte para isso. Então, pensando nessas perspectivas, e aí eu trago essa frase de Albert Einstein, trago essa imagem que eu vou falar um pouco sobre ela ainda. É que Albert Einstein ele foi muito feliz nessa frase, eu sempre uso ela, porque ele diz o seguinte: uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando a gente começar a praticar a enfermagem que a gente sempre pensa, que a gente sempre quer, que a gente tem a vontade de executá-la e ver o seu cenário de figuração, ela jamais vai ser o que a gente enxerga, o que as pessoas enxergam. Eu vou lutar sempre no meu dia a dia para que isso aconteça. E aí eu uso essa pintura baseada na atividade de Florence, quando ela carregava aquela lamparina lá, iluminando a escuridão, né? E aí ela foi reconhecida como a dama da lâmpada. E a gente não deixa essa chama de Florence se apagar. Florence às vezes é mal compreendida por a gente, quando a gente não conhece realmente a sua história e o impacto que ela tem na vida da gente hoje, no século XXI, enquanto sociedade, enquanto prática de enfermagem e comunidade de enfermagem, né? Enquanto profissão. Então, Florence, ela ainda é lembrada. A atualidade hoje, o cenário que a gente está vivenciando diz muito sobre isso. E aí, assim, o meu desejo é que esse pequeno momento que a gente teve hoje, ele comece a acender a chama da lamparina de vocês, que essa chama se torne ainda mais alta, e como a gente sempre fala nas solenidades em que a gente faz a passagem da lâmpada, que esse fogo ele não fique só na lamparina, que ele esteja no nosso coração, na nossa mente, e que ele possa provocar mudanças que possam nos trazer ainda mais benefícios e, por que não falar, nos torne ainda mais felizes. Então, obrigado pela escuta de vocês. Estão aí no slide as minhas redes sociais. Me sigam lá nas redes, que eu estou produzindo uns conteúdos aí. Espero que quem siga esteja gostando. É uma possibilidade de empreender também. Mas é isso. Obrigado pela escuta de vocês, pela atenção. E breve nos encontraremos, se Deus quiser. Então, vou passar a palavra para o pessoal da Liga. Oi, Vanessa. Diego, você arrasou. Bom, gente, obrigado, professor Diego, pelas suas palavras. Eu acho que o senhor foi bem feliz quando o senhor falou realmente e explicou o que é de forma o empreendedorismo. Isso foi basicamente, para mim que estava assistindo, foi um resumo de toda a UT20. E isso foi super gratificante, porque tudo que a gente sabe, a partir da sua fala, a gente pôde perceber que o empreendedorismo é alguma coisa que também faz parte da enfermagem e que isso traz para a gente possa abrir os nossos corações e, mais uma vez, refletir aquilo que foi passado anteriormente pela professora Vanessa. A gente é, sim, dono da nossa vida, a gente é o protagonista da nossa assistência, então a gente pode fazer disso tudo o que a gente quiser. O mundo está na palma das nossas mãos, basta a gente querer e a gente ir atrás desses nossos sonhos. Então, desde já, eu agradeço por tudo que vocês trouxeram. O maior sentimento que está em mim agora é gratidão por todas essas palavras que foram ditas aqui, e acredito que não só o meu, mas de toda a diretoria, tá bom? Bom, gente, agora eu vou estar abrindo para vocês a parte das perguntas, né, e dúvidas para quem tiver, e aí pode estar mandando as dúvidas, ou então quem se sentir à vontade, se quiser ligar o microfone e fazer sua pergunta, sinta-se à vontade para esse momento. Boa tarde, pessoal. Sou eu, Givanilson. Eu tirei foto de duas pessoas que fizeram perguntas. Caso tenha alguém perguntado mais coisas e eu não pergunte aqui agora, você pode estar mandando sua pergunta de novo, tá certo? Eu vou pela primeira pergunta. Se tratando de um consultório de enfermagem pediátrica, qual seria a teoria que a senhora acredita que melhor se encaixa?
foi da aluna Tainara Lima. Foi para Oi, Tainara. Mas se o Diego quiser ajudar, pode ajudar, tá, Di? Isso, fica à vontade. Tá joia. Oi, Tainara. Veja só. Teoria de enfermagem, como nós temos muitas, né? Várias delas acabam se encaixando na saúde da criança. Eu acho que a escolha da teoria, ela vai muito do perfil de trabalho que você vai executar. Então, dependendo do perfil que você vai executar, você vai estar escolhendo essa teoria. Por exemplo, se você, nos seus atendimentos, você almeja uma atividade mais educativa, onde você vai orientar a autonomia daquela mãe cuidadora ou da pessoa que está cuidando daquela criança, para que a criança ela se desenvolva e depois ela realmente assuma seu próprio autocuidado, você poderia utilizar a própria teoria do autocuidado. Então, assim, vai depender muito do foco daquilo que você vai trabalhar lá do seu atendimento, entendeu? Não existe em nenhuma área uma teoria, você deve utilizar a teoria X sempre trabalhar isso. Não, vai depender do foco do seu trabalho. Aí, por isso que é importante você primeiro saber qual vai ser o seu foco de trabalho, qual vai ser a sua atuação, para você poder escolher essa teoria. Por isso que existe um planejamento, né, antes da execução dos seus atendimentos. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado. Creio que sim. Só corrigindo, tá certo? Ela não é nossa aluna, não, perdão. Ela é profissional da Universidade Federal do Amapá. A gente quer agradecer, tá certo, Tainara? Eita, que Obrigado. Muito obrigado. Amapá, coisa linda! Coisa Gente, boa. deixa eu só falar uma coisinha. Ainda existem 4 pessoas que estão assistindo esse workshop e ainda não se inscreveram. Então, por favor, vão lá no Instagram e se inscrevam, tá? Para garantir o certificado de vocês. Isso, é só chamar no Próxima direct pergunta. que a gente tá mandando o link do formulário, tá certo? Professores, Tainara fez outra pergunta aqui, ó. Para ter um consultório de enfermagem na área de enfermagem pediátrica, por exemplo, é necessário que todos os enfermeiros responsáveis pelo mesmo tenham especialização na área? Boa pergunta, Tainara. Uma das coisas que a própria resolução coloca é que quando você abrir um consultório na especialidade, o responsável técnico de enfermagem daquele empreendimento, ele precisa sim ser especialista naquela área. E aí por que a gente fala isso? Vocês sabem que hoje a gente tem mais de 60 especialidades na área de enfermagem. Essas especialidades, elas prevêem que a gente desenvolva atividades e nuances do cuidado de forma muito individualizada. Então, o que é que ocorre? Quando eu me especializo em uma área, então você que já é especialista, vocês que vão se especializar ainda, vocês podem, além de fazer a sua inscrição enquanto enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem, vocês podem requerer uma inscrição de especialista. Essa inscrição ela pode ser feita tanto para quem faz uma especialização lato sensu. Então, eu fiz uma especialização porque eu fiz um curso de especialização numa determinada instituição. Você pode requerer isso ao Corém, ou se você fizer essa especialização na modalidade de residência, você também pode fazer esse requerimento. Você vai ter uma inscrição de especialista. E por que é importante fazer isso? Porque a legislação em saúde no Brasil, em determinadas especialidades, ela exige a inscrição do enfermeiro especialista na área. Eu falo isso para oncologia, nefrologia, para a saúde da criança, para a gestão, para a obstetrícia. É tanto que a gente vê editais de seleção e de concurso saindo já com a especialidade lá descrita. Isso é importante para fortalecer a prática enquanto especialidade, mas principalmente para a gente conseguir lá discutir, e aí nas perspectivas de piso salarial, de direitos de classe, é importante a gente figurar nesse contexto. Por exemplo, eu sou inscrito como especialista da minha área. Então, cada um que vai buscar, que tem uma área de formação, que vai aprofundar, isso é importante. E aí, no sentido da saúde da criança, como a colega perguntou, é importante sim ter a inscrição para o empreendimento. Eu vou só completar, posso ir? Fica à vontade, amiga. Né? Sem dizer, né, que você, quando já é especialista, lhe dá também mais segurança na atuação, né, mais segurança tanto para você atuar, como também para quem vai ser cuidado por você, né? Perfeito. Porque ele vai saber que está sendo tratado por uma pessoa especialista, né? Perfeito.
Ó, boa tarde. Temos outra pergunta aqui de Matheus Henrique, para os dois professores. Tratando-se da área de saúde pública, o enfermeiro consegue construir um consultório e oferecer suas atividades à população, pensando na presença dos postos de saúde em nossa comunidade, que oferecem esses cuidados de forma tão forte e eficiente. Perfeito, pode sim, ele pode fazer isso. Lembrando que quando a gente vai para a análise do cenário, a gente tem aí descrito um possível, como é que eu diria? Um obstáculo, né, no sentido. Por quê? Quando a gente faz análise de cenário no FOFA, a gente vê forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Essa oferta desse serviço de forma gratuita e pela rede pública com alta eficiência é uma ameaça para o seu empreendimento. E aí, por vezes, ele pode estar sinalizando para você a necessidade de aperfeiçoar o seu empreendimento ou direcioná-lo para uma área mais específica para que o seu serviço ele não seja confundido com um serviço que já é oferecido em outra área. E aí torna-se bastante importante que aquele processo do plano de negócio ele seja estudado, avaliado e analisado de forma a realmente, quando você abrir o seu empreendimento, você não ter esses entraves. Não sei se eu respondi a pergunta. Alice respondeu, acho que creio que sim. Respondeu, Matheus? Tranquilo? Bota um joinha aí, Matheus, se Bota um conseguir joinha. responder. Meu like. Me dá um like aí. Tem outra pessoa aqui, professor. Uhum. Para o professor. Professor Diego, ela é Alice Lima, de João Pessoa. Professor Alice, Diego, obrigado. como deve ser a... Eu acho que é prescrição, não é? Não. Ela colocou assim, professor Diego, como deve ser a precificação dos serviços oferecidos? Ótima pergunta, Alice. Obrigado pelo envio. Hoje, o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele dá um apoio para a gente precificar isso. A gente tem lá disponível na lei a tabela de preços Corém-COFEM. Ela dá preço para todas as atividades que o enfermeiro executa. É importante a gente conhecer essa tabela. Os meninos que estudam comigo empreendedorismo sabem que eu falo dela na sala de aula. É importante a gente ver. O COFEM, ele dá a ideia da tabela de preços Corém-COFEM. É importante que a gente vá nos Coréns, ou seja, no seu Corém, por exemplo, Alice, que é de João Pessoa, ela vai para o Corém Paraíba e vai ver qual é a definição do Corém Paraíba para a tabela de preços da prática de enfermagem executada no estado. Cada estado ele deve promulgar a sua tabela. Essa tabela ela é uma referência, ela não é obrigatória. Tem alguém aí com o microfonezinho aberto, batendo. A tabela, ela não é uma obrigatoriedade, ou seja, eu devo executar o meu serviço naquele preço que está na tabela. Não. Você vai ter ali uma média de preço que deve ser praticada no serviço que você vai ofertar. E aí, por exemplo, gente, ele traz o valor da hora da consultoria, da hora da atividade de educação e saúde, da hora da prática de acupuntura, da prática de reiki pelo profissional de enfermagem. Tem toda uma descrição de atividades que são feitas pelo enfermeiro com um preço médio que pode ser praticado. Obviamente que cada região ela vai requerer um preço maior ou menor, e isso aí vai ser uma adaptação que deve ser feita por você enquanto empreendedor, mas aí é um norte para você precificar o que você faz, que às vezes é a maior dificuldade que a gente tem, né? Obrigado, Diego. E outra pergunta para o senhor de Malo Benson. Se tratando do alvará de liberação, da liberação da vigilância sanitária e o laudo do Corpo de Bombeiros, tem algum custeio? R$0. Tudo gratuito. É só procurar os órgãos competentes que isso é feito. Então, alvará de funcionamento. Primeiro, acho que o único custo que você vai ter, Benson, é no sentido de constituir um contador para lhe orientar, que na verdade o custo não é tão alto. Eu lembro que eu paguei pouquinho. No sentido de você consultar o contador para que ele abra o registro do CNPJ. Aberto o CNPJ, você vai com esse documento e seus documentos pessoais para um centro administrativo do seu município, da sua localidade, para poder abrir esse empreendimento, que é tudo gratuito. Quando você abre esse empreendimento lá, o alvará de funcionamento, a vigilância municipal da sua cidade, ela também é gratuita, essa inspeção. Na verdade, é interesse da vigilância fazer essa inspeção do local, bem como o do Corpo de Bombeiros. Então, tudo é gratuito. Na verdade, quando você constitui essas documentações, você consegue poupar dinheiro.
Porque vamos pensar, hoje, para você emitir uma nota fiscal como pessoa física, você vai pagar 15% em cima do valor da nota. Então, você vai pagar 15% do que você recebeu, você paga de imposto. Quando você abre um microempreendedor individual, você paga 5% pelo valor máximo de notas que você emite. E o teto máximo do microempreendedor hoje é R$ 5.000. Então, dá sim para você ter uma economia muito potente nesse sentido. Então, é tudo gratuito. Ok, obrigado, Diego. Tem outra pergunta aqui da profissional da UPA de Vertentes, Manuela Santos. A pergunta dela é: como o profissional pode organizar os arquivos ou documentos de enfermagem, assim para facilitar o processo do trabalho de enfermagem? Muito boa. Vai, Vanessa, essa é contigo. Foi ótimo. Na realidade, essa organização vai depender muito da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de arquivar as coisas no seu computador, né? E tem pessoas que arquivam isso de forma presencial. Se você não estiver trabalhando, porque existem já alguns programas de prontuário, né, para consultório. Se você não estiver trabalhando com um programa desse, né, é interessante que você faça a impressão, porque aí você faz o registro, tudo, né, principalmente na parte de assinar e carimbar, né, para validar a questão. Mas você pode também deixar tudo arquivadozinho, né? Muita coisa já arquivada dentro do seu próprio computador. O risco de você ter muita coisa no computador, e aí vem os riscos. O risco de ter muita coisa no computador, se o computador der uma pane, você pode perder esses seus arquivos, né? Quando você tem um consultório físico, isso facilita bastante, porque aí você pode arquivar isso em pastas, certo? Quando elas são impressas. Vai depender muito do que você trabalha, de como você trabalha e do que você pretende também estar trabalhando dentro desse seu prontuário ou desses seus arquivos que você imagina. É muito importante, quanto mais profissional você vai se tornando, né, mais reconhecido, né, é importante que você também adeque a sua questão de arquivos, tá certo? Então, é importante que você, se você puder adquirir, né, mais para frente, porque isso lida muito com questão financeira, mas se você puder ter um prontuário já para a questão de consultório, ele é muito importante. Mas se não tiver, também dá para trabalhar tranquilo. E quem faz a domicílio também, né, porque muita gente tem atendimento em domicílio, é só se organizar na sua pastinha e levar para os seus atendimentos. Agora, o mais importante de tudo é manter essa organização, para no retorno do paciente você poder localizar facilmente o seu prontuário. Tá? Eu não sei se ficou claro. Dá um joinha aí. Tem que dar um joinha para a gente saber, né? Para a gente saber. Obrigado, Dá um professora. joinha. A professora falou da questão da empresa dela ser física, né? A Nicaele de Oliveira Cosme, ela perguntou como proceder se a empresa é virtual. Pronto, se a empresa é virtual, aí existe a mesma prerrogativa. Eu acredito que você, enquanto empreendedor virtual, você vai ter uma facilidade maior em relação aos custos, você não vai precisar abrir um ambiente físico. Então, primeiro você tem que pensar qual é o tipo de serviço que você vai ofertar de forma virtual. Porque, por exemplo, se ele é uma das atribuições do enfermeiro previstas em lei, ela precisa estar inscrita no Corém. Você precisa fazer a inscrição do empreendimento. A loja virtual, você usa o endereço do seu domicílio. Então, como forma de ter uma orientação de espaço físico para a realização das atividades. Mas, por exemplo, se você for fazer consultorias, orientações de forma virtual, você precisa fazer todo esse percurso também e apenas remeter o endereço como endereço do seu domicílio. É importante lembrar que tudo que está agregado na lei do exercício profissional, ela precisa estar escrito no Corém. Porque se não está descrito na lei do exercício, ele não é empreendimento de enfermagem, tá? Então, todo empreendimento de enfermagem deve seguir essa regra. Virtual, presencial, itinerante, enfim.
Espero ter respondido. Nicaele, um beijo, deixa aí o joinha pra gente. Eu entendi. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, vamos lá. Deixa eu só carregar aqui um instante. Eu vou fazer o meu jabá, né? Siga o meu Instagram, que eu tô gravando vídeo toda semana. Divulguem aí. É @prof.diego Eu vou divulgar. Oliveira, com os 2 Os. Pode botar aí meu Instagram na tela. Se não quiser, eu boto. Sigam lá, gente. Aqui tem 92 pessoas. Pronto, tem aí meu Instagram. Eu gostei disso, Diego, também. Isso. Que bom. Muito Obrigada. bem, muito bem. Sigam, deixa essa telinha aí o tempo todo. Sigam lá, eu tenho meu canal no YouTube também, que eu estou publicando algumas coisas. Inclusive, já falei com o pessoal da Liga que eu vou botar esse vídeo da nossa palestra, nossa atividade hoje lá no meu canal do YouTube. Logo, logo, quando a gente conseguir evoluir mais com a página no Instagram, eu vou estar gravando algumas coisas específicas para o YouTube. A questão é só um tempinho. Deixa umas coisas que eu comprei chegarem da internet, pela internet, pelo correio, que aí a gente vai evoluir para essa mídia social. Mas aí vamos nos apoiar, nos sigam aí nas redes Com sociais. certeza, já sigo, já marquei, inclusive você no meu stories lá, agora. Também, eu fiz stories marcando a Liga, daqui a pouco eu vou fazer um também agradecendo. Tudo blogueiro, tudo famoso, né? Aqui já me seguiram algumas pessoas, Fernanda Nascimento, Caroline Morato, Fabiana Mello, Erison Romão, Niedja Gomes, todo mundo aqui me seguindo, obrigado. Vou lá seguir vocês de volta e dar um joinha. Curte lá os vídeos. Professores, temos só mais 2 perguntas para a gente encerrar, tá certo? Perfeito. A próxima é de Letícia Rafael Figueroa, profissional e professora de curso técnico. Diego, Muito bem. para o consultório multiprofissional, faz necessário mais alguma documentação para levar aos nossos órgãos responsáveis ou só os documentos que o senhor falou? Como é multiprofissional, Letícia, nossa egressa, muito bom, motivo de orgulho para a gente. Letícia, veja só, quando a gente trabalha com consultórios multiprofissionais, cada categoria ela vai ter uma exigência para a sua prática. Essas são as exigências de enfermagem. O mínimo que a gente coloca, enquanto instituição multiprofissional, é que haja um termo de responsabilidade técnica para cada categoria. Então, se existe pessoas da área de fisioterapia, que ela faça o requerimento da responsabilidade técnica de físio para esse local de atuação. E lembrando que a RDC 50, ela é uma norma transversal aos profissionais de saúde, não só a área de enfermagem. Então, todo serviço de saúde no Brasil, ele tem que estar adequado à RDC 50. Então, você já deve pegar esse RDC, verificar lá, eu vou ter uma clínica de atendimentos, então você visualizar o que terá que ver para poder adequar. A vigilância sanitária pode ser acionada aqui na Prefeitura Municipal, então trazer essa vigilância, entrar em contato solicitando uma visita de inspeção e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, feito isso com os termos de responsabilidade técnica e dentro de cada especificidade de cada profissão sendo cumprido, não vejo problema. Vocês ainda podem juntar um grupo de empreendedores e criar um microempreendedor individual com uma potência ainda maior. Eu vejo muita potencialidade nisso. Legal. Se fortalecer, né? Exato. Então, vamos para a última pergunta, que Vamos também é lá. para Diego. Quem fez atendimento é de Malo Benson, Tá. estagiário da A6. Quem fez atendimento a domicílio e não possui espaço físico para consultas e procedimentos. Quais seriam os passos a seguir? Se você faz atendimento domiciliar e você não tem um espaço físico ou no momento você não tem a condição de investir nisso, que até no começo a gente realmente tem uma restrição financeira e a nossa maior preocupação é financeira, e eu acho que a gente pode começar seguindo a dica que Nicaele deu. Vamos abrir um ambiente virtual para isso. Esse ambiente virtual pode ser uma página onde você faça a divulgação dos seus serviços e ele pode fazer uma linkagem direta para o teu contato pessoal para poder agendar esses atendimentos. Então, feito isso, você tem um espaço, digamos assim, onde você realiza as suas atividades e as divulga. Então, o Instagram pode ser uma ferramenta que te ajude nesse sentido. Ela pode fazer linkagens para o WhatsApp, onde a pessoa, clicando no link da bio, pode chegar no teu Instagram ou no teu WhatsApp e falar contigo. Essa é a primeira estratégia que eu recomendo que você faça. Se você
está realizando esses atendimentos, eu sugiro que você, como Vanessa também tinha falado antes, para dar um perfil mais profissional ao que você faz, você buscar fazer essa inscrição de CNPJ, abrir essas suas condições para deixar tudo muito bem organizadinho, e isso remete a maior credibilidade pelas pessoas. A gente mesmo, quando vai comprar uma coisa, a gente não quer comprar algo ou usar algum serviço de uma pessoa que está chegando lá avulsa, vamos dizer assim. Então, isso dá uma característica mais profissional, mais responsável, nesse sentido. Aí eu acredito que com essa organização básica, você consegue dar andamento aos seus atendimentos. E, adiante, pensar em um local físico para poder fazer isso. Mas o virtual hoje ele pode ser feito. A gente tem resoluções que foram aprovadas atualmente pelo Conselho Federal de Enfermagem, eu vou ficar devendo o número, mas vocês podem pesquisar teleenfermagem. A gente pode executar consultas de enfermagem à distância, utilizando tecnologias da informação e comunicação. Existem umas prerrogativas estabelecidas pelo Conselho Federal, então deem uma olhada na resolução, mas, por exemplo, você pode usar as mídias hoje, pensando no processo da pandemia, mas isso não é de hoje, tá? A teleenfermagem é um derivado da telesaúde, né? As estratégias de uso de ferramentas remotas para a avaliação de pessoas, né? O cuidado em saúde, né? Então, você pode também fazer uso disso para o seu atendimento. Ô, Diego, eu posso complementar? Eu Pode, conheço sim. uma pessoa, inclusive, que ela, antes da pandemia, ela já se utilizava, né, da teleenfermagem, ela fazia o processo da avaliação, né? Então, Perfeito. primeiro era presencial e a consulta depois para ver se a pessoa realmente atingiu todos os resultados, ela fazia de teleenfermagem. Eu posso indicar uma autora, o nome dela é Patrícia Mussi, M-U-S-S-I. Ela tem publicações que falam sobre o teleenfermagem. Estou dizendo isso porque eu estou estudando teleenfermagem, telemonitoramento no meu doutorado. Então, podem pesquisar aí que vai ter muita, muita informação bonita e boa para usar, viu? Espero ter respondido aí. Dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Ó, só de falar do Instagram, outras pessoas já me seguiram aqui. Muito bem, deixa eu ver quem Olha, foi tá mais vendo? foi falando. Não, minha Meu gente, me Deus, segue divulga. também, né? Por favor. Raíssa de Oliveira me seguiu. Bom, Carla Sandiego. então eu acho que a gente vai finalizar, Olha, né, Raíssa, agora com... Tainara, obrigada, gente. Fabi, Moniz, Isso, valeu. muito bem. Com a última pergunta, a gente acabou de finalizar, tá, gente? Então, aqui, mais uma vez, só obrigado para todo mundo que participou, seja da faculdade, seja egresso, seja pessoas de outros estados, como a gente pôde ver aqui. E obrigado mais uma vez aos professores que estão aqui. Lembrando que para todo mundo colocar a presença pela última vez, certo? Para quem se inscreveu. E o certificado, eles vão ser enviados através de e-mail para todo mundo. E, por favor, não se esqueça do principal, que é seguir a gente nas redes sociais, né? Claro, que está aí na tela para vocês. Então, Eu já desde já... quero a próxima live da Lissai com mais alguma coisa para a gente ver, que foi muito bom. Para mim foi ótimo. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Então, nem se Obrigada, preocupe, Di, professor. pela Obrigado parceria. você por tudo mesmo, de verdade. Acho que a gente encerra a reunião hoje com muita gratidão, né? Com tudo que foi falado aqui, visto que é coisa que é essencial para nossa... para mim, como futuro profissional, e para os profissionais que já estão formados nessa área. Desde já, o vídeo ele vai ficar disponível no YouTube de Diego, então sigam o Diego e acompanhem lá no canal do YouTube dele, tá bom? Por Isso, já favor. para me seguir. Lá na minha bio do Instagram já tem o link para se inscrever no meu canal do Isso, YouTube. na bio do Insta tem lá. Que chique, esse meu amigo. Tchau, gente. Obrigado. mais, Bom viu? restinho de semana para vocês. Também. Para Até a vocês também. próxima. Um bom fim de semana e é isso. Cheiro no coração de todos e lembrem, sempre em casa, saiam só se necessário. Exato. Se Um cheiro, cuidem. minha gente. Boa Se tarde. cuidem, viu? Boa tarde, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Eu acho que é o hábito da gente, como professor, ficar até o finalzinho, quando passar todo mundo. É sempre normal. Eu sempre fico até terminar todo mundo. Eu também. Obrigado, professora Jéssica, por estar presente aqui Jéssica assistindo a maravilhosa. Jéssica, Não é? cadê você? Você não ligou sua câmera. Queremos lhe ver. Cadê aquele batonzão vermelho lindo que ela toda vez aparece?
Eu sempre aperreio ela para ela ligar a câmera. Ai, ai. Mas, Di, como foi legal conversar contigo essa tarde, Foi sabe? ótimo, foi ótimo. Foi ótimo mesmo, de Que verdade. bom que Vocês vocês simplesmente gostaram. superaram as expectativas. Eu anotei um monte de coisa aqui, Vanessa, olha. Meu caderninho aqui tá cheio de coisa. Você ainda não Valeu. sabe, eu tirei fotos. Rapaz, eu tenho muito disso, eu preciso anotar as coisas, eu tenho disso. Eu só consigo depois. Ó, eu faço um curso online, eu tenho feito muita coisa online, né, ultimamente. Acho que todos nós, né? Todos Menina, nós. eu fiz um curso aqui de metodologia para ensaio clínico. Menina, eu anotei quase 30 páginas aqui de tanta coisa para estudar, para Massa. poder